Olá, pessoal do Multiverso Geek. É ótimo ter todos vocês aqui novamente. Hoje, vamos entrar no universo de Game of Thrones e explorar um tema que ainda faz eco na mente dos fãs, o final da série. Essa série de 8 temporadas conquistou uma base de fãs dedicada em todo o mundo e se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. No entanto, o encerramento da série na temporada final gerou controvérsias e descontentamento entre os admiradores ávidos. Este vídeo explora as razões por trás da recepção negativa da última temporada de Game of Thrones a partir de várias perspectivas, incluindo o desenvolvimento de personagens, o ritmo acelerado, a transformação de Daenerys Targaryen em uma vilã, a finalização apressada de histórias secundárias e o impacto das altas expectativas. Vamos analisar esses aspectos para entender por que a série, que antes era aclamada, acabou dividindo sua base de fãs em relação ao seu desfecho final. Desenvolvimento de personagens. Muitos fãs sentiram que o desenvolvimento de personagens ao longo das temporadas anteriores não foi devidamente concluído. Isso resultou em algumas reviravoltas que pareciam fora de caráter na temporada final. Por exemplo, Daenerys Targaryen. Daenerys passou por uma transformação notável ao longo das temporadas anteriores, de uma jovem exilada vulnerável para uma líder forte e decidida. No entanto, na temporada final, sua virada para a destruição de Porto Real após a rendição da cidade parecia brusca e fora de caráter para muitos fãs. Eles argumentaram que a série não forneceu uma construção narrativa adequada para justificar esse ato extremo, o que resultou em frustração. Jaime Lannister. Jaime é outro personagem cujo desenvolvimento foi motivo de debate. Sua jornada de redenção ao longo das temporadas anteriores, culminando com seu relacionamento com Brienne de Tarth, levou muitos fãs a acreditar que ele estava abandonando seu passado sombrio. No entanto, na temporada final, ele retorna a Cersei e morre com ela nos escombros de Porto Real, o que para alguns parecia uma regressão em seu desenvolvimento. Jon Snow. Jon Snow era um personagem central com um forte senso de honra e dever. Alguns fãs esperavam que ele desempenhasse um papel mais significativo na resolução dos conflitos finais, mas ele foi em grande parte relegado a um papel secundário nas decisões cruciais. Cersei Lannister. Alguns fãs sentiram que o desenvolvimento de Cersei como uma antagonista principal foi subutilizado na temporada final. Sua morte sob os escombros de Porto Real, enquanto dramática, deixou muitos desejando um confronto mais direto com outros personagens principais. Essas são algumas das críticas relacionadas ao desenvolvimento de personagens em Game of Thrones. Os fãs esperavam que as jornadas complexas e multifacetadas dos personagens fossem devidamente concluídas de acordo com o que havia sido estabelecido nas temporadas anteriores, mas muitos sentiram que isso não aconteceu de maneira satisfatória na temporada final. Ritmo acelerado. A última temporada de Game of Thrones foi alvo de críticas significativas, e uma das principais razões para isso foi o ritmo acelerado que a série adotou. Com apenas 6 episódios, em comparação com as temporadas anteriores que tinham 10 ou mais, a narrativa pareceu apressada. Isso deixou pouco tempo para desenvolver adequadamente tanto os eventos quanto os relacionamentos entre os personagens. Os fãs, que estavam acostumados a uma narrativa rica em detalhes e complexidade, sentiram-se frustrados com essa mudança. Além disso, as viagens, que costumavam ser retratadas com mais atenção e detalhes, passaram a ser tratadas de maneira mais rápida, levando a algumas incongruências temporais e à perda da sensação de que Westeros era um mundo vasto e complexo. O desenvolvimento de personagens, que era uma característica marcante da série, também sofreu devido ao ritmo acelerado. Personagens como Daenerys Targaryen e Jaime Lannister viram suas jornadas de desenvolvimento bruscamente interrompidas ou revertidas, o que deixou os fãs insatisfeitos. Além disso, a falta de tempo para explorar relacionamentos e a resolução apressada de arcos narrativos deixaram muitos espectadores desejando uma narrativa mais completa e satisfatória. Eventos épicos e cenas de batalha, embora impressionantes, também pareciam condensados e não tinham o mesmo impacto que nas temporadas anteriores. Arco de Daenerys. A transformação de Daenerys Targaryen em uma vilã na última temporada de Game of Thrones foi um dos aspectos mais controversos da série, e a falta de desenvolvimento adequado desse arco desapontou muitos fãs. Ao longo das temporadas anteriores, Daenerys era retratada como uma personagem complexa que lutava contra a opressão e buscava a liberdade e a justiça. Sua jornada era centrada em libertar os escravos, conquistar cidades e governar de acordo com seus valores. Ela se tornou uma figura adorada pelos fãs por sua busca por um mundo melhor. No entanto, na temporada final, sua virada para a destruição de Porto Real após a rendição da cidade foi abrupta e surpreendente para muitos espectadores. A série sugeriu que ela estava enlouquecendo, influenciada pelo poder isolado de conselheiros confiáveis. Essa mudança na personagem deixou muitos fãs descontentes, pois parecia não estar de acordo com o desenvolvimento de caráter que tinham acompanhado ao longo das temporadas anteriores. A insatisfação dos fãs se devia à falta de pistas ou construção narrativa que justificassem essa virada.
Muitos acreditavam que uma mudança tão drástica na personagem exigia um desenvolvimento mais gradual e substancial. A pressão de apenas 6 episódios na última temporada pode ter contribuído para essa falta de desenvolvimento, uma vez que não houve tempo suficiente para explorar as motivações e conflitos internos de Daenerys de maneira convincente. Finalização apressada foi um ponto de descontentamento significativo entre os fãs. Isso se deveu ao fato de que várias histórias secundárias e mistérios que haviam sido estabelecidos ao longo das temporadas anteriores foram resolvidos de maneira rápida e insatisfatória, deixando muitas perguntas sem resposta. Um dos exemplos mais notáveis foi o arco do Rei da Noite. Ele havia sido apresentado como uma ameaça iminente desde as primeiras temporadas, e sua aparente conexão com os caminhantes brancos e os motivos por trás de sua existência eram enigmas intrigantes. No entanto, na última temporada, o confronto final com o Rei da Noite e sua derrota aconteceram em um único episódio, e muitas das perguntas sobre sua origem e propósito não foram respondidas. Além disso, várias histórias secundárias e personagens que haviam sido cuidadosamente construídos ao longo das temporadas anteriores também foram encerrados de maneira apressada. Isso incluiu personagens como Bran Stark, que foi nomeado rei, mas as razões por trás de sua escolha não foram devidamente exploradas. Também houve o caso de Euron Greyjoy, cuja rivalidade com Jaime Lannister foi resolvida de forma simplista. A sensação geral entre os fãs foi a de que a série estava priorizando a resolução rápida de seus arcos narrativos em detrimento de um desenvolvimento mais detalhado e satisfatório. Isso deixou muitas perguntas sem resposta e gerou um sentimento de insatisfação, especialmente porque Game of Thrones era conhecida por seu cuidado em construir mistérios e personagens complexos ao longo das temporadas anteriores. Altas expectativas. Certamente, as altas expectativas dos fãs desempenharam um papel crucial na reação negativa à última temporada de Game of Thrones. A série havia construído ao longo de anos uma base de fãs extremamente dedicada, muitos dos quais investiram tempo e paixão na narrativa, nos personagens e nas reviravoltas complexas da trama. Consequentemente, as expectativas para o desfecho da série eram excepcionalmente elevadas. A série era amplamente elogiada por sua narrativa intrincada, personagens multifacetados e produção de alto nível, estabelecendo um padrão de qualidade que os fãs esperavam que fosse mantido até o final. Além disso, Game of Thrones foi baseada nos livros de George R.R. Martin, conhecidos por sua complexidade e riqueza, o que aumentou ainda mais as expectativas. Durante as longas pausas entre as temporadas, os fãs criaram inúmeras teorias e especulações sobre o desenrolar da trama, o que aumentou o entusiasmo para ver se suas teorias se concretizariam. No entanto, a temporada final não conseguiu corresponder a essas expectativas elevadas. O ritmo acelerado, o desenvolvimento de personagens questionável e as resoluções apressadas levaram a um sentimento generalizado de insatisfação entre os fãs. O contraste entre as altas expectativas e a realidade apresentada na tela amplificou o sentimento de decepção. O forte vínculo emocional que os fãs tinham desenvolvido com os personagens ao longo de 8 temporadas tornou as expectativas de um final satisfatório ainda mais intensas. E assim concluímos nossa jornada pelo mundo de Game of Thrones e sua última temporada. Espero que tenham apreciado a análise das razões por trás da controvérsia que cercou o final da série. Deixem seus comentários e opiniões abaixo, queremos saber o que vocês pensam sobre esse tema. Não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo se acharem que ele trouxe luz a esse assunto. E, é claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos do nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar, e nos vemos em breve no Multiverso Geek. Porque o inverno está chegando.